Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma peça de teatro, Fricção, uma criação coletiva a partir da obra Querô, de Plínio Marcos, e contos de Marcelino Freire, com a companhia AU, direção de Kiko Marx. Lembrando a vocês de casa, estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Hoje no estúdio eu estou aqui com a Júlia, bem-vinda Júlia. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Também com o Thiago. Olá. Que são atores, né? Ele é web designer também, você é atriz e produtora, não é isso? E vocês são formados a partir do núcleo INDAC, não é isso? Então vamos começar a bater um papo, conhecer. O que é o INDAC? O INDAC é uma escola técnica de formação de atores, que fica aqui na Vila Madalena. E a gente fez Porque um ali a curso. Vila Madalena é um reduto assim de boemia, de atores. O que tem lá de especial assim? Eu acho que tem uma concentração. Ele era ali perto, sempre foi acho que era na Pompeia, uma escola que existe há muitos anos já, e é uma escola bem tradicional na formação de atores. E aí a gente fez um curso de 2 anos e meio, que é um curso técnico de formação do ator. E a gente se formou agora em junho. E esse curso é todos os dias? Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e 3 quinta. vezes por semana. À noite? Isso, à noite. E que matéria vocês fazem lá, Thiago? Lá a gente faz, tem uma parte vocal, que a gente estuda a voz, tem corpo. A gente, por semestre, a gente faz uma montagem. Então, cada semestre a gente mergulha num tipo de teatro. Assim, a gente já fez um estudo mais em realismo, um estudo mais em tragédia. Nós construímos um espetáculo também a partir de histórias nossas com um diretor, comédia. Então, cada semestre a gente estuda um tipo de montagem. E também interpretação, que é um processo onde a gente passa por várias etapas. Estuda tragédia, estuda naturalismo e realismo, estuda conto, como ação, sensibilidade. Então, tem bastante bagagem ali que a gente consegue... Tô vendo. É um curso bastante sério, né? E qual a decisão de vocês? Você é web designer, né? Já tem uma carreira, não sei se você tem uma carreira antes de ser atriz. Qual a decisão aí, de repente, você 3 vezes por semana já formado em alguma coisa e fazer um curso desse? Porque toma tempo, né? Não é um curso de 6 meses, são 2 anos e meio, é um compromisso, né? E acho que a gente quer mais, quer ainda continuar estudando e fazendo ainda mais, porque é muito, muito apaixonante, assim. Eu acho que eu sempre fiz, assim, muitos cursos de corpo, teatro, só que aí eu fui reparando que eu fazia muito, assim, que tinha uma vontade grande, assim, uma paixão muito grande pelo teatro, que eu tenho desde pequena. Meu pai é ator, e aí eu acho que foi por isso, assim, de ver que eu realmente fazia muitos cursos e de que isso tinha uma importância muito grande na minha vida. E que Era mais que uma mania. E que era uma coisa muito forte, muito assim. obsessivo. E aí eu acho que chega uma hora que dá um descontentamento mesmo. Agora, hoje eu gosto muito da produção também, porque eu vejo que ela também me ajuda no teatro e em outras coisas. Mas tinha uma crise de não querer, de não ver sentido, sabe? O que Nesse você tipo. fazia. Então eu acho que veio muito por isso, assim, por ter uma paixão muito grande pelo teatro, assim. E é muito engraçado. Porque passado esse momento de romper, porque é difícil, né, quando você tem uma trajetória já que você fazia em uma antes? área. Eu fiz pedagogia, mas trabalhei com roteiro de cinema e depois com produção. Bom, mas você já estava na área, então. Mas é diferente, estava do outro lado, né, assim. Mas ajuda, assim, Claro. acho que no final das contas ajuda. E aí, mas tomar essa decisão de romper, mas passado isso, assim, é muito simples, porque é muito incrível estudar, estar em contato com isso, as experiências que você tem, porque eu acho que o teatro ele é muito, muito rico, porque você coloca as coisas no corpo, né, assim, questões, dramas, milhares de coisas. Então, para mim, foi muito bom, assim, depois de ter decidido ir por esse caminho, porque... E você, Thiago?
Como é que foi a ruptura e a assunção de novas... Na verdade, eu faço teatro desde pequeno, assim. Quando eu era bem pequeno, eu já fazia teatro lá no Clube Hebraica. Você é judeu? Sou judeu. Você conhece o programa Shalom Brasil? Conheço. Pois é, aqui da casa. O Marcel, você conhece? Que é o produtor. Marcel Tam. Bom, vamos lá. Tá. Aqui virou bate-papo já, né? E, bom, aí eu comecei a fazer teatro lá. E comecei a também fazer umas coisas fora a partir de lá. Comecei a estudar também, fazer bastante cursos específicos de algumas linguagens. E aí tem uma hora que você quer passar por um processo de começo, meio e fim mesmo. Uma escola, né? Uma escola que você consiga ter um processo com uma turma. Porque eu acho que isso é muito importante. Assim, você passar 2 anos e meio com um grupo, tendo vivências, porque é aquilo, o seu processo faz parte do processo do outro, assim como o processo do outro faz parte do seu processo, né? Então você vai acompanhando os outros e vai se percebendo e crescendo junto. Então, acho que não é à toa também que a gente junto conseguiu chegar nessa última montagem com a qualidade que ela tem, né? Eu acho que a gente tem sorte também, assim, que tem essa coisa muito do teatro ser coletivo, né? E até um dos critérios para mim para escolher onde eu ia fazer é porque eu sabia que o INDAC, eu conhecia alguns alunos de lá e sabia que eram pessoas interessadas, que iam ao teatro, que faziam outros cursos. E a gente tem uma turma muito legal. A gente teve muita sorte, porque a gente está se formando agora com uma turma de 15 pessoas. A gente teve pouquíssimas desistências, assim, acho que 6 ou 7 pessoas saíram. E a gente sempre se fortaleceu muito como grupo. Então, acho que a gente construiu essa rede também, uns com os outros, sabe? O legal do INDAC... Tudo é a faixa etária de vocês? Ou... Varia um pouco. A maioria tem algumas pessoas um pouco mais novas e algumas pessoas mais velhas também. E o legal do INDAC é que eu acho que tem um espaço muito livre para poder se pesquisar, assim, porque eu acho que a arte tem um espaço, tem que ser um espaço livre, né, em que você consiga perceber aonde é o seu ponto forte, o que te dá prazer em cena, o que é interessante, o que você comunica só por estar em cena, né? Então, acho que ali é legal porque proporciona esse espaço. E acho que a turma tem pessoas muito diferentes e é legal isso, assim, pessoas que têm um interesse mais pela comédia, tem pessoas que têm um interesse mais pelo drama, tem gente que gosta mais de criar um texto, tem gente que gosta mais de trabalhar com corpo, com imagens. Então, acho que acho que isso foi muito bem aproveitado, né? Porque como a gente fez um processo onde pedia uma autonomia em criar as cenas, então acho que todo mundo foi dando o seu melhor, sabe? E qual o seu melhor? Onde vocês deixam aí? Difícil dizer de si próprio, né? Não, mas então vamos mudar um pouco a pergunta para deixar... Senão eu respondo. Então, o dele, mas vai falar dele. Vamos falar bem do Thiago. Se eu for falar bem, eu vou falar muito bem. Fala bem, né? Ontem a gente fez uma apresentação e eu estava observando ele em cena, assim, e é um aprendizado também, porque o Thiago ele tem muita presença. Sabe? Ele é um ator muito presente, que joga muito e que também tem uma relação muito boa com a teatralidade, assim. E para a comédia e para o humor, é incrível, assim. Agora, voltando à pergunta a você, Thiago, e a mocinha aqui do lado? A Júlia tem uma coisa de... ela é muito inteligente, ela é uma atriz muito inteligente, mesmo. Tem uma inteligência muito grande em... sacar o jogo da cena, sacar o que está acontecendo, saber o que dizer melhor. Então, acho que também tem a questão da presença, mas acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né? É uma coisa de inteligente em cena. Então, tanto que a gente fez um processo para construir a peça, tinha um núcleo de dramaturgia, que eram algumas pessoas do elenco que iam construindo a história. E a Júlia era uma dessas pessoas que encabeçava, porque ela já leu o texto, ela já viu o que significava, ela já chegava com várias ideias, então acho que tem essa coisa desse intelecto. Eu vou pedir para a gente exibir o teaser da peça, para a gente começar a falar sobre essa peça. Então vamos dar uma olhada agora. Eu vou pedir para o Roberto. Roberto, põe aí.
Me explica, a gente tem quantos minutinhos? 2 minutos? 2 minutos. Me explica em 2 minutos esse teaser aí, se vocês conseguirem. Esse é o nosso espetáculo, que a gente está em cartaz com ele no Parlapatões, às sextas-feiras. É o Fricção. Foi a nossa peça de formatura também, dirigida pelo Kiko Marques, que a gente também teve a sorte de ter também um super diretor e dramaturgo que coordenou ali todo o nosso processo. E é uma peça baseada na história Querô, do Plínio Marcos, e contos do Marcelino Freire, e também depoimentos pessoais. E são quantos atores em cena? 15 atores. 15 atores. Quantos rapazes, quantas moças? Tem... Acho que são 8 homens. Mais homens. Acho que são 8 homens. Um a mais, né? 8 e 7. Eu estava observando ali, as pessoas são bonitas, né? Tem um elenco bonito ali, de meninas e rapazes. A maioria jovens, né, que eu vi daqui. Mas são muito bonitos, tá com o corpo cênico bastante movimentado. As pessoas, você percebe que as pessoas estão se sentindo muito à vontade em cena, né? Sim, porque a gente foi criando a dramaturgia juntos, né? A gente partiu do romance, porque o Plínio, ele tem do Querô, ele fez o romance e depois ele adaptou a peça. A gente usou a peça também, mas a gente seguiu a estrutura do romance, que tinha mais episódios, então a gente foi levantando material, criando, assim, a gente já propunha, pensava na dramaturgia, mas já levava cenas, então cada um trouxe muito de si, assim, né? As pessoas propunham muito ao longo do processo. Bacana. Eu vou interromper por aqui e volto já no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Até a próxima. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje estamos recebendo o pessoal que está fazendo a peça Fricção. Estou com a Júlia aqui, com o Tiago. E você que está em casa, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. E durante o intervalo já chegou uma pergunta, é do Jaime, de Jardim Bonfioli, bem-vindo. O Jaime mais uma vez participando aqui conosco. E ele pergunta, em que medida uma ideologia pode ser passada numa peça de teatro e conquistar corações e mentes do público? O que eu acho que é legal é que assim, na nossa peça a gente traz várias questões sociais, assim, e várias tensões sociais também, né? Assim, a gente coloca em cena várias coisas que são tensas e que muitas vezes a gente acaba ignorando. E uma coisa que a gente se propõe muito ao colocar essas questões é gerar um espaço de reflexão, de questionamento, para que o público, quem está assistindo, possa problematizar essas questões que estão sendo apresentadas, né, e pensar sobre elas. E são questões muito fundamentais, assim. Eu acho que essa conexão do público assistindo a história e também que ela é entrecortada por depoimentos, por contos, meio que tem o objetivo de criar esse espaço de reflexão mesmo. Então, eu acho que essa conexão mesmo com o público, essa identificação, vem por essa relação, que esse jogo que a gente estabelece com a plateia. A gente não tem uma ideia de passar uma história com começo, meio e fim e fechar essa história. Pelo contrário, a gente está propondo uma discussão e fazendo com que as pessoas saiam dali e reflitam sobre o que a gente está falando. Mas o público participa no espetáculo, assim, tem algum momento do espetáculo que o público participa, assim, colocando questões, alguma coisa? A gente coloca questões para o público. E às vezes eles respondem, às vezes não. Mas a ideia, a interatividade é mais na ideia, assim, na condução da peça. Né? A gente começa a peça fazendo perguntas para o público. Né? Então, a gente quebra a quarta parede e já escancara. Em alguns momentos, a plateia também é iluminada, porque a gente leva um pouco, joga a questão, mas aí ela não é respondida durante a peça. Né? E o fato da gente variar linguagens, porque tem uma hora que é uma cena realista, aí tem uma hora que é uma cena em que são os atores discutindo, aí tem uma hora em que é um conto. Então, isso também vai provocando uma discussão e não uma ideia central, né? A gente o fato de serem vários tipos de cenas, uma depois da outra, uma vai sobrepondo a outra. Então, às vezes até uma contradiz a outra, que é interessante, né? O que eu acho que é legal, uma coisa que o Kiko Marques, o nosso diretor, fala, é que a gente, né, nesse espetáculo, a gente busca o teatro como jogo e não como ilusão. Então, assim, não é que a gente está envolvendo a pessoa numa história e que ela está consciente de que e nós também, de que nós estamos contando uma história. Né? Então, isso estabelece um jogo com a plateia. E até os materiais que a gente partiu, né, que é o texto do Plínio Marcos e o Marcelino, eles lidam com isso, assim, eles não têm uma necessidade de trazer uma moral, assim, de fechar um assunto e falar, olha como isso acontece, olha como... pelo contrário, eles problematizam, então eles jogam uma questão, abrem para quem está lendo, para quem está assistindo, e isso fica, até porque as questões que são tratadas não são questões também que se fecham, né? São questões que estão aí na rua, são questões que estão acontecendo entre nós como sociedade. Então, por que lá no teatro a gente tem que fechar essa questão? Pelo contrário, né? E chegou uma participação aqui, é da Dália Dweck, Rio de Janeiro. Vocês conhecem a Dália Dweck? Sim, uma amiga. Então, e ela diz, fricção, bem-vinda, Dália. Ela fala assim, fricção é uma peça importante e relevante para o debate atual, olha aí. Principalmente para não deixarmos o corpo de fora das ações e interações da micropolítica. Ela deve ter lido... Ela assistiu nessa sexta. Ela assistiu? Falou de micropolítica, ela deve ter lido... Foucault, exatamente, escapou aqui. Hoje eu estou com a memória ruim. Eu esqueci o nome da rua aqui. O elenco está de parabéns, olha só. Muito sucesso, Raul. Longa e próspera vida. Poxa, bacana, né? Agora me diz, vocês falam em problematizar a vida que existe aí, né? O que vocês estão problematizando? Quais são as questões aí? Ou a questão
Deve ter uma questão principal que daí deriva algo, suponho, não assisti a peça. A trama central, né, que parte do Querô do Plínio Marcos, conta a história de um menor que fica abandonado porque nasce numa circunstância onde a mãe dele não consegue sustentar esse nascimento e acaba se matando, bebe querosene, é por isso que ele ganha esse apelido ao longo da vida de Querô, e ele vai passando por várias situações de abandono, assim, pela família, por todas as instituições, então conta toda a trajetória de vida dele, assim. Essa é a linha central, né? E aí, tanto o Plínio quanto o Marcelino, eles acabam trazendo personagens que dão voz a pessoas que costumam ser silenciadas, né? Pessoas que a gente não costuma ouvir muito na nossa sociedade, né? Então, a gente acaba trazendo, através da história do Querô, desse menino, e que é muito louco, porque o romance tem quase 40 anos. No ano que vem vai fazer 40 anos que ele escreveu essa história. E muito pouco mudou, né? Assim, a gente ainda tem... Eu até vi... Foi em 75 que ele escreveu? Não, 65. Porque tem... esse ano são 39 anos. 39, bom, alguém melhor de conta? Faço as contas. Eu faço as contas. E aí eu até vi uma frase do Plínio, que ele falou, não sei a data, mas... com certeza até 99, que foi quando ele faleceu, que ele falava que o teatro dele continuava atual porque o país evoluiu pouco. Então, se imagina, se continua atual hoje, né, nesse ano, quando ele completaria 80 anos. Então, acho que a gente traz muito em primeiro plano essa questão social, dessa desigualdade social gritante e, ao mesmo tempo, tão ignorada, né? Ela é gritante e, ao mesmo tempo, ela não é ouvida. Porque... para a gente construir o espetáculo, a gente demorou para chegar nisso, né? Mas como base a gente usa o romance do Querô, porque tem tanto a peça... Uma reportagem maldita. Isso. E cada capítulo, a gente começou a ver que ele traz um arquétipo, um grande tema. Então, por exemplo, tem um tema tem um capítulo que a gente acredita que fale sobre amor. Então, ele fala sobre amor. Aí tem um capítulo que fala sobre o nascimento. Tem um capítulo que fala sobre maioridade, né? Então, assim, cada capítulo sobre a morte, Então, dentro disso, também a gente consegue incluir temas que não são também só ao Querô, mas que diz respeito a todos nós, né? Então, na verdade, o Querô, me parece, não sei, vocês que são pós-graduados em Plínio Marcos, que estão trabalhando, parece que o Querô é o retrato mesmo, como a nossa amiga aqui, a Dália, fala, a micropolítica, né? Ele vai parte de uma questão específica, de um jovem marginalizado, para fazer a representação da sociedade, dos valores, né? Não, com certeza. E isso é muito evidente, assim, porque é simples, né? Você vai acompanhando a história da vida dele, mas como isso se relaciona mesmo, ainda mais nesse momento, né, que a gente está discutindo a questão da redução da maioridade penal, né, o quanto é importante a gente olhar para essa desigualdade que a gente tem, para entender as raízes disso, né? As raízes centenárias, né? Pois é. E aí a gente traz também, tem uma personagem que eu faço também, que é uma socióloga, que é inspirada num sociólogo que chama Gessé Souza, que tem um livro que chama Ralé Brasileira. E aí ele fala, por exemplo, e a gente fala sobre isso na peça também, né, que o país se torna autônomo, né, e tem... em sua maioria, uma população de escravos e homens livres, incultos, ou analfabetos ou semi-analfabetos, né? Então, a gente, na verdade, vai carregando isso, né? Aí ele fala o que fazer, né, com um país que tinha homens acostumados a obedecer e não a serem livres, né? Então, quando a gente vai construir a nossa identidade, que eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente faz, porque os atores também se assumem em cena, né? Com a história, com a sua trajetória. Então, porque, até falando um pouco do processo, como foi, a gente estava buscando trabalhar o teatro contemporâneo, né? Falando nosso caminho na escola, e uma das pessoas do elenco propôs de fazer o Querô junto com o Marcelino, já que eles falam desse universo. E aí, a gente estava num restaurante conversando com o diretor, conversando sobre essa criação tal, e discutindo sobre as possibilidades de fazer essas inserções, de construir essa história tal, e o diretor só assistindo a gente durante um tempo, pediu uma comida, ficou observando, blá, blá, blá. E a gente falando sem parar. E a gente falando sem parar, até o momento que ele falou, olha, isso daqui dá uma cena. Isso, os atores discutindo sobre como essa peça é potente e como
vai mudar o mundo, não sei o quê, mas como ela se relaciona com a gente, sabe? E eu acho que... E aí que tá uma grande característica da nossa peça, que em vários momentos o ator assume a cena e comenta a cena com um depoimento, com uma história, com um ponto de vista. Ele deixa de ser personagem para ser protagonista. Isso. E também, porque eu acho que uma coisa interessante, né, que também desse livro A Ralé Brasileira, ele fala que o brasileiro tem aversão ao conflito e que a gente fica com essa ideia da identidade brasileira de um povo caloroso, simpático, sensual. Então, a gente acaba passando por cima, na verdade. Então, o que a gente fez, que é uma coisa até difícil de dizer por esse comportamento social que a gente tem, mas eu também acho que isso que é fundamental, é reconhecer as diferenças também que a gente tem sociais, sabe? A gente fala, não, mas não tem diferença, mas a gente tem diferenças sociais muito gritantes. E as pessoas são tratadas de maneira diferente, recebem educação diferente, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente ignora, mas que, na verdade, a gente tem que olhar e colocar o dedo na ferida, né? Então, admitir essas diferenças, admitir que nós somos distantes desse universo sobre o qual a gente está falando, sabe? Sem dúvida. Deixa eu só dar uma interrompida aqui. Tem a Maria Tereza aqui de São Paulo. Ela diz o seguinte, olha aí. Já assisti a peça e gostei bastante. Olha que bacana. Um tema atual e polêmico. O elenco é incrível. Parabéns, companhia Raul. Legal, obrigado. Maria Tereza, obrigado aí, os meninos estão agradecendo. Eu vou interromper por aqui e vou para o intervalo. E voltamos já já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e participando. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo. E se você quiser, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberto.tv.br. E hoje nós estamos recebendo a companhia Raul. Raul. H-A-U, né? Raul. Isso. Senão fica Raul, né? E estamos falando sobre a peça Fricção. Sim. E vocês trouxeram algumas fotos aqui, então vamos baixar as fotos, vou pedir para passar as fotos aí, enquanto a gente vai falar um pouco você apresenta, essa foto de cena, o que é isso? Essa é a cena inspirada no restaurante lá, no café, que a gente estava conversando Mas sobre... não são nenhum de vocês. Somos eu nós. ali e ele. Eu, no fundo, o Thiago e o Rodrigo Veloso na frente. Essa é a cena que a gente fez inspirada no café. Você está transformada ali, você está com os cabelos meio assim. Que a gente está no café falando sobre que história O teatro transforma, né? Que história estamos contando, né? Então a gente se pergunta nessa cena e aí, nesse momento, entra um garçom que traz um smoothie de açaí, só que a bebida está muito aguada, então a gente tem que parar de discutir as questões sociais para ver se ele pode trocar, porque não dá para beber. Açaí aguado realmente... Não dá, não é? Não dá. Aí é cruel. Vamos pedir para descer outra fotografia. Pera, tem uma pessoa, é uma moça, um rapaz que é? Esse que está deitado é o Davi, ele faz uma travesti, né? E tem toda uma cena, na verdade foi esse personagem... Ele é ator novo, esse jovem aí, ou não? O Davi? Davi, ele é nosso figurinista também. Uhum. Não, porque, veja, ele fazer um travesti em cena é uma coisa que exige muito de um jovem ator, né? Mas ele é super... Mas ele é uma pessoa incrível, vale a pena ver. Ele faz a Naná, ele é a Naná nesse momento. Não, ele faz a Naná e depois ele faz o Brandão. Então ele se coloca... Ele consegue lidar com as duas... Ele faz dois atores, né? O travesti é um ator social, Sim. né? E ele incorpora duas vezes dois personagens, né? Foi legal esse processo do Davi, porque ele começou com um conto do Marcelino, que era... Qual que era? Da Bicha Sério, né? Que era sobre uma personagem que era a Bicha Sério. Pode tirar a foto. E ele criou Depois esse mesmo personagem inspirou num personagem que também era um travesti, do Queiro. E ele conseguiu fazer essa transposição de uma criação lá do Marcelino e depois conseguiu levar para o Queiro, que nem precisou ter o conto do Marcelino, mas já estava nele, né? Ele já conseguiu construir esse personagem. E eles falam dessa mesma personagem, que é como a Júlia falou, dessas vozes essas pessoas silenciadas, que a gente não escuta, mas que merecem ser escutadas, assim. Então, olha, talvez das pessoas mais marginalizadas, os marginais dos marginais, seja a figura do travesti, essa criatura da noite, que não tem voz, não tem ninguém respeita, enfim, né? E a Naná na peça ganha todo mundo. Conquista todo mundo. Eu gostei muito de uma resposta que o prefeito de São Paulo deu, o atual prefeito. Ele fez um programa para atendimento dessa população. Aí questionar como é que ele gastava dinheiro com essas pessoas. Falou, estou tentando, eu nasci ali no bairro de Higienópolis, vi muitos travestis mortos, vítimas de violência, ninguém dá. Então, por isso que eu fiquei impressionado com a coragem desse ator de representar uma figura que é uma figura difícil de você... E é muito legal, porque a gente faz a peça faz um caminho que, primeiro, esse personagem tem uma cena do Queiro, em que ele tem uma relação com o Queiro, é um travesti com o Queiro, então já traz um problema, uma questão, né, ali. Depois tem uma atriz que entra para contar uma situação que ela viveu na rua, de um encontro com uma travesti na rua, e um ponto de vista dela. E depois entra um conto do Marcelino, em que é um narrador de futebol contando sobre um filho que quer ser poeta e e ele não aceitando isso, assim, que ele tinha que ser atleta, que ele tinha que a arte não serve para nada. Então a gente consegue nesse caminho... O velho caminho, discurso do patriarcado, né? Isso. Então nesse caminho a gente consegue trazer, que é o que a gente estava falando, trazer uma questão sem um ponto de vista claro, né? Assim, trazendo vários pontos de vista. E o que é legal, eu lembrei agora de uma história de um amigo que ele conta que a mãe dele assistiu
algum filme do Almodóvar, eu não lembro qual que era o filme, mas que tinha uma travesti. É famoso. É o... É o... É o Tudo Sobre a Minha Mãe? Acho Tudo... que- Acho que é Tudo Sobre a Minha Mãe, Eu estava tentando lembrar. Eu falei que hoje a memória tá boa, viu? E aí a mãe dele assistiu o filme. Não é esse. É o que tem o Agrado. O personagem é o Agrado. Mas eu acho que é tudo né? que você queria Com saber. o Gael Garcia, não é? É um personagem maravilhoso, que é o Agrado, que é um travesti. E aí a mãe dele assistiu e gostou muito do personagem. E ele morava numa região que tinha travestis. E a mãe dele se aproximou dos travestis depois de ter visto o filme, sabe? Ela se sentia mais próxima. Ela falou, não, mas agora eu até que gosto, sabe? Então também se oferece essas... Tem uma pergunta aqui, chegou uma pergunta do Vitor Dias, São Paulo. Ele diz o seguinte: eu acho os temas que o espetáculo aborda extremamente relevantes e atuais. Primeiro, desculpe, eu não dei o bem-vindo, Vitor. Voltando. Eu acho os temas que o espetáculo aborda extremamente relevantes e atuais. E acho que eles são tratados de forma bastante visceral na peça. Como é a relação de vocês com o grupo com esses temas? Vocês compartilham das mesmas opiniões ou existem divergências? Como foi levar essa relação para o palco? Isso é até legal, porque a gente fala dessa questão do menor marginalizado, mas a gente também tem muito também a questão um pouco da homofobia e dessa questão do travesti também que ela aparece. A gente procura, assim, porque elas aparecem, mas também de um jeito muito, muito ligados à história, né? Então a gente também não quer estereotipar, estigmatizar os temas, mas são coisas que estão presentes. E um pouco também de alguns temas da questão do negro, também um pouco dessa herança que a gente tem, da nossa história de ter tido escravidão e de como é que isso se relaciona com a nossa história. Isso também está presente. E os temas foram surgindo muito pelas histórias, pelos contos, pelos depoimentos. Então, não foi que a gente pensou sobre os temas e aí fomos atrás de encontrar, né? As histórias e os personagens traziam os temas e eu acho que é isso que é legal que o Thiago fala, porque eles são trazidos pelo Marcelino e pelo Plínio de um jeito fantástico, assim, muito vivo e muito inteligente mesmo na habilidade que eles têm de retratar esse universo, sabe? Então, acho que acaba aparecendo... muito na voz dos personagens, sabe? Então isso acaba estabelecendo uma conversa. Uma das características de Plínio Marcos era a linguagem, como ele trabalhava a linguagem. Foi o primeiro escritor. Ele era ator também, diretor, fazia uma série de coisas. Mas como escritor, o teatrólogo, ele utilizava uma linguagem popular. O português errado, como as pessoas cheias de gíria, palavrões, uma coisa que não se utilizava nos anos 50 e 60. Hoje já... É muito normal isso no teatro, mas era um tabu. Ele rompe esse tabu e coloca em cena esse tipo de coisa. Vocês preservam essa linguagem? Vocês trabalham com essa linguagem? Sim. A gente não tem uma sofisticação, né? Assim, é mais a questão do... De como fala, de como vai se transformando. Aí tá a beleza. Eu acho que assim mas mesmo assim ainda é poético, né? Consegue ser poético. E por isso que também a ideia desse ator de juntar duas coisas é genial, porque os dois têm muito essa... Tanto o Plínio Marcos como o Marcelino conseguem ser poéticos no coloquial, no popular, e eu acho isso maravilhoso. E a gente preserva muitos diálogos da peça e muitos diálogos do romance. Então, o texto também ali do Plínio, ele está, por ser a trama principal também que conduz a história... Ele é a trama principal? Ele vai conduzindo. Ele tem alguns cortes, né, pelos depoimentos, pelos contos e pelas cenas dos atores, mas a gente conta a história do Queroi e trazendo as palavras mesmo do Plínio nessa linguagem. E que soa, na verdade, pelo jeito que a gente construiu o espetáculo também, ali muito natural, né? Mas tanto é que ele é indicado para maiores de 16 anos. Outro dia tinha uma criança ontem que entrou, falei, ela entrou por um segundo com a mãe ali que estava no teatro. E aí já saiu logo, porque são questões adultas também, né? Sem dúvida, vocês estão mexendo com a questão de sexualidade, comportamento. E daqui chegou o teu fã-clube aí, Thiago, Olha só, Mariana e Sarita, do Butantã. Minha mãe me
Falando assim, nós somos irmã e mãe do Tiago. Estamos assistindo o programa. Bem-vindo, dona Maria. Quem é a mãe? É a Mariana ou a Sarita? É a Sarita. Bem-vindo, dona Sarita. Aí, parabéns pelo seu filho, um jovem muito bacana. E Mariana, pelo irmão que tem. E a Júlia não está sozinha, não. Está com o namorado ali escondido também. Ela também está com o fã-clube dela. Fala ali. para ele mandar uma pergunta. Manda uma pergunta aí, cumprimenta ela. E fala, acompanhamos o grupo há bastante tempo. E é bacana vermos a evolução de cada integrante. Olha aí. Já assistimos a peça várias vezes. Gostaríamos de parabenizá-los pela atualidade do tema e indicar a que todos assistam. Isso aí. Mãe é mãe, né? Mãe beijo. é mãe. Um beijo para a mãe. E eu vou interrompendo o programa por aqui e volto já no quarto e último bloco do programa Direito à Globalização. Obrigado e até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito à Globalização. Hoje recebendo os atores, a atriz também, e produtora da peça, Fricção. Estamos debatendo sobre temas sociais sobre a peça. E eu vou pedir para, enquanto nós estivermos conversando, baixar algumas fotos aí que eles trouxeram aqui da peça, dos atores, dos demais colegas ali, atrizes, enfim. Que é essa foto aí? Essa é uma cena em que eles encontram um gringo depois de uma cena de carnaval, tem uma cena de carnaval, e é um momento em que o Querô, ele tem que... Ele vai fazer o primeiro assalto dele, Ele vai fazer o primeiro assalto, então E aí já é no Aí é reformatório. Esse é o Querô. Aí na verdade vira um coro, eles assumem um coro, tem vários meninos no reformatório, e essa aqui... Esse Querô de barba está muito... está crescidão. Isso é uma característica da peça, assim, a gente...
são muitos Queirós e muitas são Aí vários a personagens, Naná, vários. Essa é a travesti. É o Davi Esse Parizotti, que Davi faz a fazendo Naná. Olha só, mas esse cara tem, olha a expressão facial dele, né? Maravilhoso. Olha que máscara, hein? Esse aí tem talento, hein? Ele tem muito. Parabéns. Da próxima vez eu quero vê-lo aqui. Paramentado. Aí é um depoimento do Fernando Pernambuco. É um depoimento bem bonito também, que ele conta de uma experiência que ele teve bem violenta, uma história que ele presenciou, também com uma criança, então, que é real. Ele conta dessa relação dele com o texto, como quando ele soube que a gente ia fazer esse texto, como que ele se lembrou de uma história que ele viveu que tem muito a ver com isso. E essa moça aí, quem é? É a Natália Fuschini, que faz, nesse momento, uma jornalista, né? Porque a gente traz o jornalista do Plínio Marcos conversando com o Queirós, que ele tem uma relação bem franca, mas a gente também criou uma cena de um telejornal noticiando isso de uma outra maneira. E aí? Aí também é uma cena inspirada no romance, que é o Queirós com a Gina, que é uma personagem que está tentando convencer ele a não querer se vingar, mas é um momento que ele está muito fragilizado, ele está sendo chantageado e ele quer se vingar. E aí, no telejornal também, eu faço uma socióloga. É você ali? Sou eu. Uma socióloga que aí está questionando essas questões, que aí é inspirada no Gessé Souza. E aí é uma imagem final ali do Rodrigo Veloso, né? Que ele faz... tem um momento já que ele já está prestes a morrer. E ficam essas... A polícia mata, eu não me lembro, mas se eu não estou errado, a polícia mata, né? Mata. A polícia está chantageando ele, aí ele vai se vingar e mata a polícia. E aí? Esse é o Fernando Mariano, ele está fazendo... contrapondo um discurso de uma das atrizes que diz sobre a questão da maioridade penal, e ele faz o papel de Queirós. E aí ele tá na cela, tá na delegacia naquele momento, né? Como se ele tivesse preso. E uma coisa que eu acho que é legal também, que é um pouco esse discurso da socióloga que ela traz no final, é que ele fala que assim, muitas obras e sociólogos, muitos filmes também, eles descrevem muito bem a violência. Né? A gente tem várias obras que descrevem a situação violenta que a gente vive. Só que aí o que ela fala, que são palavras do Gessé Souza, que é que ninguém explica por que é que os pobres são pobres. Então, assim, a peça, ela não responde nada, mas ao contar a história do Queirós, também acho que traz é muito sensível para se perguntar um pouco sobre essas raízes, para se perguntar sobre o quanto isso impacta, né? Igual ela falou do micropoder ali na pessoa, né? Assim, porque você tem uma estrutura social e você tem pessoas que têm possibilidades a partir das possibilidades que são dadas a elas, né? Claro que é possível inventar, mas também existe uma certa crueldade, porque você... Tem mais uma pergunta que chegou aqui, é da Roberta. Roberta é do bairro da Moca. E ela pergunta aqui, ela entrou numa outra polêmica aqui, mas vamos lá. É outra polêmica paralela a essa polêmica aqui. E ela diz, qual é a sua posição sobre as várias comédias americanas e musicais americanos que vários produtores de teatro gostam de montar? Eles estariam contribuindo de alguma maneira para uma espécie de alienação do público com esse tipo de espetáculo? Eu acho que são linguagens diferentes, né? Eu acho que nesse espetáculo que a gente faz, a gente se propôs a falar do Brasil e a olhar para a nossa história. Tem uma frase do Plínio que ele também fala isso, eu não lembro as palavras exatas, mas que ele fala também que um povo que não preserva as suas formas de expressão, não lembro qual que é a finalidade que ele dá exatamente ali na frase, mas o que ele está chamando a atenção é para que, e eu acho que a obra do Plínio tem esse papel, e a do Marcelino também, de falar sobre a nossa história, de falar sobre o nosso povo. Então, assim, a peça que a gente está fazendo, assim, nesse momento, se propôs a pensar sobre o Brasil, mas são linguagens diferentes, né? Eu acho que, nesse momento, a gente cumpre um papel com o qual eu me identifico, assim, de realmente ter uma linguagem brasileira, ter temas brasileiros, pensar, e sem também ser excludente, mas eu acho que também falar sobre a nossa história, sobre quem somos, porque a gente ainda tem tanto para ver, né? Acho que assim, a gente passa por cima de tanta coisa, sabe? Que falar sobre isso, acho que tem uma importância grande. Mas sabe que eu tenho também, eu vou falar, confesso a você, mas eu acho que também existe uma parte, assim,
que também é diversão. Claro. Sim, Também é entretenimento. Claro. A nossa própria peça tem esses isso, momentos, tem momentos. E é necessário, porque É. também a nossa peça tem quanto tempo de duração? Uma hora e meia. 1h30. Então, se for 1h30 1h40. só com um tipo de sensação ali, não há plateia que aguente, né? Então, acho que tem uma coisa tem momentos de comédia extrema, tem momentos de delicadeza, tem momentos de... Confronto, né? E porque você Confronto. pode também ter experiências artísticas em todos os gêneros e linguagens, né? Não é o gênero que vai garantir isso. Vocês transitaram durante o curso de vocês, pelo que Claro. o Thiago falou, em vários gêneros. Tragédia, comédia. Exatamente. E a gente acha que... A gente percebe que é isso, a linguagem, ela comunica. Então, sendo uma comédia, sendo um musical, sendo... Então, o que você está querendo dizer com aquilo e como você está dizendo aquilo, né? Então, acho que não é uma coisa que se classifica, isso é ruim, isso é bom, isso depende de quão vivo está sendo, olha, né? Veja, e no dia a dia, na vida real mesmo, a gente para escutar uma música, claro, que tem uma sonoridade agradável, que a gente gosta. E tem coisas muito boas. Boas, né? que realmente é completamente alienado, se você observar programas de televisão que são completamente, mas que são divertidos de se ver. Mas tem um texto do Domingos de Oliveira muito legal que chama Teatro é Chato, que ele fala que ele foi levar uma amiga ao teatro, que ela queria dormir na peça, e aí ele questiona um pouco também esse momento em que o teatro se esquece do público, porque tem algumas peças também, né, que talvez fiquem muito autocentradas na pesquisa de uma linguagem, e acho que a gente leva em conta essa relação com o público, e aí ele fala uma coisa muito linda no final desse texto, que ele fala assim, somos seres humanos entre a vida e a morte. Falemos, portanto, de homem para homem, porque isso é teatro. E eu acho muito lindo, porque é você usar esse espaço para poder realmente. Sim. Não, e a gente usa muitos recursos algo, né? épicos, né? Que é isso que a gente estava falando, que são recursos em que a gente escancara a teatralidade, a gente faz com que as pessoas percebam que aquilo é teatro. A gente não lida com a ilusão. Lida com o jogo, né? Isso, e quem trouxe muito essa questão foi o Brecht, né? Que a gente usa muitos recursos dele. E ele fala muito disso, assim, tem que propor discussão, mas não pode deixar de ser divertido, né? Não pode deixar de... por mais dramático que seja, por mais questionador, não pode deixar de ser... porque tem que ter uma experiência viva, né? Assim, tem que estar vivo. Tanto é que a gente, nos ensaios, né, quando você se conecta com a cena que a gente já viu tantas vezes e que você entra naquilo, porque é uma energia ali, né? E quando tem acho que estabelecer essa conexão é muito importante, né? Assim, porque é isso que permite... Esse debate também de engajamento, desengajamento, eu acho que era uma discussão que havia muito na ditadura, nos anos 70, criou-se o termo patrulha ideológica, mas que hoje eu acho que está superada essa discussão, no meu modo de ver. Eu acho que as pessoas têm o direito ao lazer, simplesmente rir. É que nem o amor. Existe uma coisa mais alienada que o amor? Mas existe uma coisa melhor que o amar? Sim. E eu acho que a gente tem, né, essa experiência de ter uma peça, a gente tem vários momentos, tem gente que fala, eu chorei, eu ri, eu saí vibrando, porque também é isso, é acordar alguma coisa na pessoa, né? Proporcionar, então, né? Proporcionar, é um prazer. A gente também a gente tem prazer. Claro. Você vai num jogo de futebol, é a coisa mais alienante do mundo. Você está concentrado, vendo 22 homens jogando, ou mulheres, atualmente que as mulheres também jogam, né? E é muito legal, porque a gente também contrapõe essa alienação de alguns momentos, porque ela também faz parte. Então, o Thiago, por exemplo, ele faz um narrador de futebol falando uma história super sensível. Então, isso vai se construindo também para a gente também enxergar. Também tem o momento do carnaval e tem o jornalismo. Que é bacana, não. Então, a gente vai também trazendo um pouco elementos culturais, porque também, né, a nossa cultura, ela tem várias facetas, né, assim, e que vão compondo a gente. Né? Júlia e Thiago. Acabou. Então, eu vou dar... Nós temos quantos minutos? 3 minutos. Vou dar um minuto para cada um e 1 minuto para mim. Começa com o Thiago. Bom, venham assistir a nossa peça. Dá o endereço certinho. Tá lá no Parlapatões, às 9 horas, às sextas-feiras, até o dia 7 de agosto. Toda sexta-feira, às 21 horas. Na Praça Roosevelt. Ingresso tem para estudante? Não tem? Como é que é o negócio do ingresso? Tem ingresso inteiro, tem ingresso meia. E tem... R$30 a inteira, R$15 meia, para estudantes, professores, para classe artística e moradores da Praça Roosevelt. Tem metrô ali na Roosevelt já, não? Tem metrô ali na Roosevelt? 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 Tem metrô ali na
Ele é bem no final da Consolação, Então, ali é fácil, Uhum. é perto da República. Acho que o então metrô fica... Anhangabaú e República devem ser os mais próximos ou de ônibus ali no final da Consolação. Você, Júlia, você já acabou? Ah, É isso, acho que o recado Venham. principal é esse convite, porque realmente é essa troca e a gente quer que a peça converse, na verdade, com muitas pessoas, porque a gente tá falando de um assunto que é atual e que é importante, eu acho, a gente olhar para a nossa história, a gente olhar para as nossas questões. Eu acho que a peça se propõe a isso, se propõe a ser uma experiência que eu acho que ela é muito, muito relevante nesse momento que a gente está, realmente, de pensar sobre essas questões, de pensar sobre a questão dos menores e da nossa história, né? E de encontrar caminhos, na verdade, para que a gente possa escrever a história que a gente quer, né? Então, acho que é isso. Todos convidados para assistir Fricção no Espaço Parlapatões. Ok, eu vou me despedindo por aqui, agradecendo inicialmente a você, Júlia, obrigado, boa sorte aí, uma carreira feliz para você, ao Thiago também. muito obrigado. Rapaz jovem, cheio de talento aí, obrigado por vocês terem vindo Obrigada aí. pelo convite. Repartido conosco aqui, o pessoal de casa, os assinantes da TV Aberta. Esse é o momento de cultura aqui. Vou me despedindo por aqui e aguardo vocês na próxima semana nesse canal. Obrigado e até lá.